Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um Hopecast, o seu podcast de impacto social de verdade. Eu queria, antes da gente começar, que a gente rodasse aqui o vídeo da Fast Frame, que é o nosso patrocinador oficial aí do Hopecast, uma empresa que está com a Hope desde o início. Ela acreditou nos nossos propósitos e naquilo que a gente trouxe aí para a sociedade. Pode rodar o vídeo, por favor. Gente, a Fast Frame é uma coisa muito bacana, né? É uma franquia, né? Eles emolduram imagens, quadros, mas não só isso. Isso a gente vê para todo lado, mas o mais importante, em 1 hora, e o que eu achei, assim, sensacional quando eu fui na loja é a questão de você pegar objetos, cara. Objetos que ficam, às vezes, dentro da gaveta, que você não lembra, não, alguma lembrança, alguma coisa que você já ganhou de aniversário. Olha só que legal. Tênis, camisa, qualquer tipo de objeto, eles também emolduram para você colocar na sua casa e deixar aquela lembrança mais à vista ali, né, para você poder se sentir bem quando você traz esse objeto, né, para sua frente. Então, Fast Frame, fica a dica aí, tem no Brasil inteiro, um grande parceiro da Hope. Queria deixar aqui o agradecimento a todo mundo, principalmente ao Fabiano, né, que vem conversando muito com a gente e criando aí estruturas para a gente também crescer o projeto da Hope junto com a marca. Muito obrigado. E aproveitando sobre a Fast Frame, eu queria já deixar aqui para vocês, os nossos convidados aqui, um quadrinho que eles nos oferecem. Oh, que legal. Que a gente entrega para todos os nossos convidados. É um quadrinho que marca aí, né? Porque a gente considera que participar do Hopecast significa também ajudar, né, a sociedade. A gente está aqui desenvolvendo ideias, contando experiências que possam aí ajudar outras pessoas, né, a motivar outras pessoas a fazerem também. Então, é um conteúdo realmente que vai transferindo aí para as pessoas e transformando aí a sociedade. Gente, nós estamos aqui com Marcos Almada, da 205 Ventures. Seja bem-vindo. Marcos, você vem de uma história, né, de uma carreira como executivo de grandes marcas, e hoje está à frente da 205 Ventures, uma venture voltada para o social, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre a 205, lá em Governador Valadares, como que isso tudo começou, como é que essa coisa aconteceu, e aí você pode misturar aí nessa história aí um pouco da sua história também, que tenho certeza que todo mundo vai gostar de saber. Que legal, bom dia para todos, é um prazerzaço estar aqui, para nos dizer uma honra, né, de estar junto de você, Guilherme, junto do Pedro, para a gente falar de coisas que nos movem, que nos motivam, que é a questão do impacto positivo, não só o social e econômico, como também o ambiental. A 205 Ventures nasce em Governador Valadares, uma cidade interessante, recentemente incluída como área da Sudene por ser um semiárido, e em função disso tem uma história interessante, migratória, né, muito forte. Todo mundo conhece Valadares pelo fato de estimular a questão migratória, principalmente para os Estados Unidos e hoje para a Europa também, e para o mundo de maneira geral. E aí traz com isso no seu bojo a necessidade de a gente encontrar algo que desenvolvesse a cidade. Eu militei, falando rapidamente, né, eu sou engenheiro de formação, trabalhei em grandes multinacionais como de classe mundial com Volkswagen e outras mais em São Paulo, e depois fui para Valadares através de um projeto governamental, a antiga Metamig, Comig, Codemig, quis privatizar uma planta de beneficiamento de minerais industriais. Lá em Governador Valadares nós temos um mineral chamado pegmatito, Ito Rocha, né, que tem como base dele o feldspato, a mica e o quartzo, e vendido para grandes indústrias de vidro e cerâmica. E aí eu fui pinçado por exatamente um headhunter em São Paulo. Eu sou paulistano e vou para Valadares para mexer com esse projeto.
Em resumo, acabo me tornando filho adotivo de Valadares, pelas causas que eu sempre fui movido, né? Acabei entrando, militando nas entidades de classe, presidente de CDL, vice-presidente de associação comercial, tem um fórum econômico lá, dei aula em escola técnica de formação gerencial do Sebrae e tudo mais, e nas universidades. E também na vida pública como secretário municipal. E aí a gente entendia que Valadares precisava de encontrar um desenvolvimento sustentável. Recentemente, a família Almeida, que milita na área de varejo há mais de 60 anos na região, identifica a necessidade de criar-se um hub de transformação do território. E dentre esses braços que esse hub atua, sempre ligado à transformação do território, então tem uma aceleradora social, sempre com essa pegada, porque a família já trazia muito isso no seu bojo. Um dos braços era uma Venture Builder local, que depois a FCJ, Venture Builder, do Justino, acaba nos convidando para fazer uma joint venture, e aí cria-se a 205 Venture Builder, que tem como mote, né, o grande propósito dela é buscar startups que causem impacto positivo. Como eu falei, social, econômico e ambiental. Quanto tempo que... Vai fazer dia 10 de maio agora próximo, faz um aninho só. E nós já temos 11 startups, a Hope é uma das nossas recém-chegadas, e o Pedro da iSocial é outra startup, que são, eu falo assim, eu sou suspeito para falar, são startups sensacionais, né, que causam, eu estou falando aqui e fico arrepiado, porque realmente são startups que causam impacto positivo no território. E é isso que a gente busca, gente com um brilho nos olhos mesmo, gente que acredita que pode transformar o mundo com uma ideia de cada vez. Essa que é a pegada. Isso que é a 205, a gente vai falando um pouquinho da nossa história aqui no nosso bate-papo, que eu estou dizendo, repito e reitero, assim, estou muito feliz de estar em Belo Horizonte, hoje aqui por esse motivo, para estar com vocês aqui. Esse bate-papo vai ser realmente para mim muito agradável, falar de coisas que eu gosto, de coisas que eu acredito, com gente que acredita e que faz. Vocês fazem isso que me motiva mesmo. Muito bom, obrigado Legal. pelas palavras. Pedro, você é fundador do iSocial, também uma startup que está aí trabalhando junto a 205 Ventures. Eu gostaria que você contasse um pouco, né, sobre o projeto de vocês e, como eu falei com a Almada, misturando aí um pouco da sua história também. Bom dia, obrigado pelo convite, Marcos, Guilherme. O iSocial, cara, ele é como se fosse um filho, né, e a gente acaba tendo muito amor para aquilo que a gente faz, e a gente acaba, não tem como separar a história, né, de um pro outro, nem entender o que é. O iSocial, ele surge Eu já comecei errando aqui, eu falei iSocial. Mas é normal. A gente tentou fazer o A exatamente por ser tecnologia, né? Então a gente tá ali muito nessa pegada. Ele surge de dois amigos numa mesa de pôquer, que é a coisa mais engraçada do mundo. Eu estudei na FMG e sempre participei de projeto social, de ação, e sempre fui muito crítico. Acho que a UFMG ela serve para te fazer deixar mais crítico. Não é melhor que ninguém, mas ela te mostra tanta coisa que ela te deixa muito crítico. E participando de projeto social e tudo mais, e eu ficava extremamente incomodado com a maneira como as coisas funcionam. Eu acho que todo projeto ele tem que ser porta de entrada, ele não pode ser porta de saída. Então as pessoas precisam que aquele projeto crie condições para que ela não precise mais dele. E não que ela se mantenha ali perpetuando aquilo ali. E aí, cara, nessas idas e vindas no pôquer, aquelas coincidências da vida, eu cheguei de uma missão, que a gente chama de missão, é uma viagem que a gente faz ao norte de Minas para ajudar famílias com cesta básica, com brinquedos e tudo mais. E esse amigo, que é um dos fundadores, o Mauro, tava lá, e o pôquer era numa segunda-feira, eu cheguei cansado, a gente tinha viajado a noite toda, tinha trabalhado durante o dia, final de semana. Ele falou assim, cara, o que você tem que você tá cansado assim? Então eu falei assim, cara, viajei e tal. Aí contei pra ele sobre como que era a missão. E a gente não era muito amigo. Aí ele falou assim, eu quero ir na próxima. Você me avisa que eu vou. Eu falei assim, esse cara todo engomadinho, falando que quer ir nesse trem. Para, né? Eu não acreditei. Aí beleza. Aí é sempre divulgado com um mês e meio de antecedência. Liberaram o link, mandei pra ele no WhatsApp. Falei, ô Mauro, tá liberado, isso é 2018. Tá liberado o link, faz inscrição aí. Aí ele falou, beleza.
E o Mauro, ele é muito ruim de WhatsApp, né? Não sei se você já reparou péssimo. isso. Ele manda um joinha. Falei, tranquilo. Nem era o joinha de reagir, era o joinha, só pra beleza. acabar com o assunto. Aí falei, nossa, o cara não vai. E não falou nada, a gente continuou jogando poker toda segunda e tal. Na semana da viagem, ele falou assim, cara, eu fiz inscrição naquele negócio, queria saber se você vai mesmo e tal, como é que vai? Eu falei, caramba, esse cara fez inscrição. Aí a gente foi. E a gente foi, e foi muito legal, porque a gente realmente estreitou ali um laço, a gente ficou conversando, são 12 horas de ônibus, então imagina, 870 quilômetros, a gente pega 50 quilômetros de estrada de chão, então conversamos e tal, e o Mauro tem esse mesmo sentimento, eu diria que até mais do que eu, porque ele, por ser muito da tecnologia, um cara que, pô, várias startups também em volta dele ali, ele... Cara, isso aqui tá muito errado, a gente não consegue entender como que isso aqui tá funcionando. Porque não tinha registro, não tinha número, não tinha nada. E aquilo que você não tem dado não é mensurado, você não sabe o que você tá fazendo. Então, desde essa primeira viagem, que foi ali em 2018, a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer para transformar toda aquela rotina. E assim, eu sou um puta de um sonhador, não sei nada de tecnologia, apesar de ser fundador de uma startup de tecnologia, eu sou um zero à esquerda. Ele falava assim, vamos fazer o seguinte, você faz todos os seus sonhos, seus planos, coloca num quadro, e eu vou te falar o que a gente consegue executar, o que a gente não consegue. A gente chamou mais algumas pessoas, que são os outros fundadores, fizemos um time incrível, e aí ninguém faz a mesma coisa, que é o que a gente estava conversando aqui antes. Cada um de um lugar, não dá pra você entender nada, mas a gente se comunica assim muito soma. bem e a parada funciona. O resultado disso, né, essa maluquice. 4 meses depois, a gente tava indo pra campo de novo já com um MVP, que era um aplicativo. Parecia que eu tava mexendo no computador, tipo assim, num Linux da vida, aquele negócio sem layout nenhum, mas falou assim, caralho, esse trem tá funcionando, isso vai dar muito certo. E a gente começou a desenvolver o aplicativo daquilo ali e tal. Então, desde 2018 para 2019, a gente tá nessa de tentar melhorar aí através de número, dado, número e conexão. E o que eu acho, né, Pedro, legal, que essa ideia nasceu exatamente do que é a base de qualquer startup. São as coisas que a Hope faz, que a iSocial faz, que é resolver uma dor muito latente. Então, naquela época lá, vocês tinham a dor de mapear onde as pessoas precisam da cesta, né? Era essa dor latente. Então, isso que eu acho legal na startup. Ela identificar uma dor e, a partir disso, ela traz a solução e de forma rápida, né? Identifica onde tem as barreiras, vai arrumando formas de quebrar essas barreiras. Cirurgicamente. E muito importante, que tem muito a ver também com a roupa, é a questão dos dados, porque outro dia a gente teve em um instituto de uma grande marca e com uma conversa espetacular, um projeto maravilhoso acontecendo ali. Uhum. E quando eu mostrei a questão dos dados, porque a questão não é, pô, vamos gastar dinheiro com a sociedade? Pô, legal. Uhum. Vamos ajudar. Perfeito. Mas se você não consegue medir o que você está fazendo, você fica mais ineficiente. Se você consegue medir, você consegue enxergar onde está bom, onde está ruim. E aquilo ali você vai utilizando para poder, para diversas formas. Não só para você melhorar o seu projeto, mas como você poder expor e conseguir com que outras pessoas se envolvam naquilo também. Então, é verdade. Essa questão dos dados, a gente viu nesse projeto, assim, olha, ela falou comigo, eu preciso desenvolver essa coisa dos dados aqui. Eu preciso de um dashboard desse igual ao seu. Cara, vamos fazer. Não é tão complicado. Né? Para quem sabe, é aquela coisa, né? Para quem sabe, é muito fácil. Então, vamos fazer, vamos começar a medir. São 17 anos de instituto sem dados. 17 anos. Nossa. Já imaginou tanto de dado que tem ali? Então, assim, você agora enxergar o impacto que você faz... É muita boa vontade, né? 17 é muita boa vontade, mas falta esse suporte. O impacto social, ele tem um grande problema que as pessoas não enxergam como uma profissionalização. A galera tem que fazer sempre por amor e sem colocar aquela responsabilidade devida. E a gente tinha muito esse erro. Uma das nossas fundadoras, a Aline, é a mais voltada a projeto social. Quando a gente começou, a gente ia doar o aplicativo para uma instituição específica. E a Aline foi e falou assim, cara, pode doar, mas isso não é para uma só, isso para todas, porque ninguém tem essa organização. Isso é um produto que várias pessoas podem utilizar. Uhum. E que aí que começa essa profissionalização, entendimento, e é difícil. Eu entendo da seguinte forma, ô Pedro, assim, cara, qual que é o objetivo da história?
mudar as vidas das As pessoas. pessoas. Qual é a forma que você vai mudar mais vidas? É ela que você tem que seguir. Então, assim, o dinheiro, se você vai doar, se não vai, como que vai ser, é uma outra história. Mas, por exemplo, eu estive no Expo Favelas no Rio, em São Paulo, no ano passado ou retrasado, não lembro. Tá crescendo cada dia mais. Cara, que feira Sensacional, né? sensacional. Sensacional. Mas assim, o que eu mais escutei lá, das próprias pessoas que recebem doações, tô falando do próprio público da periferia, foi exatamente isso. Eu quero deixar de ser um receptor de doações. Eu não quero que a minha vida seja pautada de doação. Eu quero que existam negócios, que a gente esteja inclusos nesses negócios. Uhum. E eu voltei para casa aquela vez, eu tava ainda montando a roupa, falei assim, cara, é isso. Eu tenho que ter um negócio que entregue valor para pessoas e empresas e que tenha sustentabilidade, mas é um negócio. Isso. Mas é um negócio, porque aí você consegue girar a coisa toda. Ela não fica. Você consegue ter um tripé ali que mantém a coisa funcionando, que fique de pé. É claro que é um negócio que tem que ficar de pé, senão não adianta. Ô, Guilherme, acho que a grande sacada foi a criação, a definição de ter criado, né, Pedro, a questão do setor 2,5. Tirou esse peso que tinha. Pessoa, ou a gente era terceiro setor ou a gente era segundo setor. Então, quando eu crio o setor 2,5 e fala de empreendedorismo social, que não é feio ganhar dinheiro, onde você ganha dinheiro, mas você gera mais bem, né? Então é a corrente do bem e tal. Então você vê todo esse movimento que aí explodiu. Exato. Né? O setor 2,5, para mim, a 205 vem daí, né? Dessa ideia de buscar um empreendedorismo. E interessante, a gente é uma SA de capital fechado, onde a gente busca, então, a forma de dar sustentabilidade. São pessoas que acreditam na causa, mas estão investindo, pensando em retorno, mas nem sempre para ter dividendos, mas para isso se gerar, porque é numa reunião de conselho que se determina o que vai fazer com a redistribuição dos lucros, né, por exemplo. E aí os lucros normalmente não são nem distribuídos para si ou para cada um investidor, o cara quer redistribuir isso. Então eu acho que essa sacada do setor 2,5 tirou um peso de quem queria fazer, mas se sentia, eu não sou ONG e tudo mais. Não sei se é essa linha, se vocês concordam comigo. Eu concordo. Eu acho engraçado porque dizem que o mineiro ele é difícil de negociar, porque ele está sempre pensando que você está ganhando, não no que ele está ganhando. É verdade. Mas esse cara está ganhando em cima de mim aqui. Deixa eu ver, não. Abaixa esse preço aí. Então, assim, se preocupa-se muito se o fundador daquilo, se quem conseguiu movimentar aquilo tudo, ele tá lucrando. Tá prosperando, aquilo, né? Tá prosperando. Se preocupa-se pouco com o resultado que aquele ecossistema tá gerando. E além disso, mas eu acho que isso não é à toa que isso acontece, porque a gente tem exemplos. A sociedade está evoluindo, né? A gente pode falar que temos milhares de problemas, e temos, a gente constrói problemas. Mas se você for comparar gerações com gerações e os grandes problemas que aconteciam, a gente avançou em muita coisa. Isso eu acredito. Né? Então assim, nisso. Na hora que a gente fala sobre o mundo corporativo, eu acho que nós avançamos muito em relação às responsabilidades sociais das empresas. No sentido que eu estou falando assim, você tem uma empresa que foi criada há 50 anos atrás, ela tem uma mentalidade X. Também porque os problemas não eram tão evidentes, as coisas não eram tão claras. As empresas que estão sendo criadas hoje, né, como você falou, as startups, elas partem de um problema. Elas sempre... Porque antigamente a empresa, ela muitas vezes... toda empresa tem um porquê que ela nasce. Né? O dela. Tem empresas que nascem, sei lá, para você ganhar dinheiro, tem empresa que nasce para você resolver um problema de uma outra, cada empresa nasce por um motivo. Hoje em dia, elas têm nascido muito com causas, com propósitos mais bem definidos do que antigamente. Então, quando você fala de uma empresa de impacto social, tudo bem, ela tem um propósito muito claro do social, mas você pode pegar exemplos de empresas que não são de impacto social, mas que causam um impacto social muito grande, porque ela está ali levantando uma bandeira. Dou um exemplo aqui, de um grande amigo meu, da Buzer.
A Buser é uma empresa que levanta uma bandeira e tá ali brigando por uma causa. Né? E é assim que eles se comportam nas redes, assim que eles mostram na rede. Olha, você merece um atendimento melhor, você merece ter viagens melhores, você que viaja todo dia, que sua família mora fora e tal, você merece algo melhor do que isso que tá colocado para você. É uma empresa de impacto social. Com certeza. Ela tá ajudando pessoas. E toda empresa ajuda pessoas, uma vez que ela tem um problema para resolver. É verdade. Então, na hora que você emenda isso tudo, cara, todo mundo tá fazendo isso. Certo? Agora, o Pedro, você não acha que a Agenda 2030 foi a grande transformação nesse sentido? Porque vem a partir da, né, Guilherme? A partir da Agenda 2030, aí vem o selo ESG. E aí a gente, nada de braçada, né? As nossas causas, nós três e todos aqueles nossos... Conseguiram organizar a história. Né? O ESG vem e transforma, porque mesmo quem não estava muito imbuído, alguma empresa fala, eu quero o selo ESG. E aí, mesmo quem não estava, teve que começar a entrar, e acho que isso vai ser uma tendência, você não acha, Pedro? E o grande ponto é que deu uma temática para mensuração, né? Você tem ali 17 parâmetros dentro dessa agenda que você consegue mensurar, você consegue saber, tem indicador demais, as pessoas não têm conhecimento desses indicadores da Agenda 2030. Isso. São exatamente as 17 ADS ali, o pessoal sempre confunde o que é um, o que é o outro, como mensurar, e quando a gente vai entrar exatamente num cliente, a gente faz primeiro esse estudo. Quais ODS você quer atingir? O que faz mais sentido para você? Eu tenho cliente que gosta de trabalhar com fonte de energia renovável. E eu tenho cliente que quer trabalhar com educação. E é a bandeira que ele quer defender, que é o que a gente discutiu. Mas legal demais. Hoje, a gente consegue mostrar para ele que tem projeto atuando em todas aquelas causas. Cara, você quer isso aqui? Beleza, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer isso aqui. O cara vai ficar super feliz, ele vai criar aquela cultura na empresa dele, ele vai ter uma mensuração, vai gerar a roda ali com uma temática que ele tem afinidade, né? Que faz muito sentido para ele. Então, essa organização e ter isso, eu acho que é muito legal. Acho que o segundo ponto, que é o que a gente vai começar a ter problemas, né? Não é ter problema, é começar a ter que pensar de verdade, é alcançar aqueles objetivos. Como ficou muito esquecido, a Agenda 2030 é de 2000. É verdade. A gente está em 2023, a gente começou a falar disso tem 2 anos. É verdade. Esses números foram esquecidos durante 18, 15 anos. E aí? 18, 15 anos é muito tempo para você poder recuperar na metade do outro, né? Essa recuperação... Me fala uma coisa, cara, talvez você consiga me responder. São perguntas que eu recebo sempre, que a minha resposta é sempre assim, cara, isso é muito novo e a gente precisa, né, eu acho que isso ainda vai chegar pra gente. Tem muita gente que na hora que eu conto sobre o Projeto Arroba, me faz a seguinte pergunta. Não, tudo bem, você entrega indicador, você mede e tal, entrega indicador, mas qual é a medida que está sendo cobrada? Aonde essas empresas precisam chegar com esses indicadores? Quais são os números que a faz realmente isenta desse problema que ela está colocando? Tá, aqui, ó, tem esse indicador, tá tudo ok. Pelo menos um benchmarking, né? Qual que é, hoje em dia, o que eu tenho enxergado que, sim, que cada mercado, cada linha ali tem um pouco que a sua. A IBRAM, por exemplo, que trata, né, a coisa da mineração e tal, tem ali sua regra, uma empresa tem a regra interna, mas de uma forma geral, você consegue enxergar algum órgão ou referências. Alguma referência mais global para você conseguir medir se aquele impacto que aquela empresa está gerando, ele é suficiente para ela falar que ela tem ESG? Boa. Cara, é muito complicado. Boa. E de antemão, eu tô no seu time de não saber a resposta exata. Eu tô tranquilo. Acho que você colocou muito bem. Cada mercado vai ter o seu balizador, vai ter a sua régua. Mas eu acho que, assim, esse é um questionador. E eu lembro muito de discutir isso com professores. Eu fiz gestão pública e curso de direito. Eu sempre discutia IDH. Porque eu falava assim, cara, IDH é um indicador... em desenvolvimento humano, é um indicador legal, mas ele é um indicador que muda. Cada cidade tem um, cada localização tem um, cada região pode ter um, mas será que ele é o indicador perfeito? Será que ele é o que faz sentido para você medir impacto, para medir transformação? Não sei. Vou dar um exemplo. Esse final de semana, a gente teve uma ação que até foi originária do iSocial, que é uma caravana da saúde.
O que acontece? Quando a gente atuava lá no norte de Minas, lidando com fome, vários outros problemas, a gente percebeu, primeira ação de mapeamento, a gente pegou aquele tanto de família e entendeu que a fome era um problema, mas ele não era o principal. O problema principal era acesso à saúde. E a gente conseguiu mapear aquilo. Né? Incrível, né? A gente conseguiu mapear aquilo e entregar para os órgãos competentes. A gente chegou para o Sindicato dos Médicos, para a Associação Mineira de Médicos. Que não tinha essa assim, informação, é importante isso, não tinha essa informação. Não assim, tinha isso mapeado. Cara, tem essa demanda aqui. As crianças estão tendo o primeiro contato com o médico com 12 anos. O que a gente pode fazer para isso? Esses caras toparam ir lá fazer um trabalho. A cada 4 meses eles levam cerca de 50 médicos, estão fazendo atendimento. Esse final de semana teve. Foram feitos... A caravana, como chamava? Como antes? Caravana da fome? Continua existindo, né? A missão contra a fome, mas agora tem a caravana também. Então elas acontecem em meses intercalados. Só que, por exemplo, nesse final de semana foram feitas 38 pequenas cirurgias. Dentista... Olha que legal. Além das 38 pequenas cirurgias, dentista, zeramos fila de raio-x. E aí começamos a fazer feira de empreendedorismo na cidade, pra galera aprender a produzir, pra galera começar a pensar diferente. Quem que vai medir isso? Vai ser o IDH da cidade. Mas quando que ele vai medir? Daqui 5, 10 anos. Então, ele é o que vai resolver o nosso problema? Não sei. Mas as pessoas de lá estão vendo que a vida está melhorando. A comunidade funciona de uma maneira mais harmoniosa. Quando você começa a mostrar, se você conseguir fazer as pesquisas e mostrar que as pessoas daquela cidade estão com uma qualidade de vida melhor, isso. De pesquisa mesmo, você já consegue mostrar. A questão é o quanto. Eu estive numa feira uma vez, que uma grande mineradora mostrou um vídeo lá lindo, com show, com escola, coisa que eles fizeram cultural e tal. Você vê que foi investido muito dinheiro ali. Aí logo depois que acabou o vídeo, veio um profissional de ESG e falou assim: não, tudo bem, lindo o que vocês estão fazendo lá, mas e aí? Na hora que você for conversar com o investidor, você vai mostrar o vídeo? Na hora que você for conversar com o Banco Central para olhar a análise de crédito, vai mostrar esse vídeo aí? Cadê seu indicador de ESG? Vocês conseguiram aumentar o nível de felicidade dessas pessoas? Qualidade de vida dessas pessoas? Então, assim, como que se mede essas coisas? Eu venho do mercado de saúde, né? Na hora que fala sobre projetos de saúde, eu fico doido, assim, eu arrepio. Porque eu me dediquei muito tempo no mercado de tecnologia na área da saúde. A gente tinha um projeto que estava acontecendo um pouquinho antes da pandemia, que a gente ligava a telemedicina no médico generalista dentro da UPA em favelas do Rio de Janeiro. O que acontece ali? Você tem uma fila de pessoas chegando no hospital, ou na UPA, ou em algum lugar, que está com algum problema latente ali, ela faz uma consulta com o generalista. Se ela precisa de um especialista, estou falando, claro, do setor público, né? Ela entra naquela fila, tem alguns nomes, ali no caso era CISREG, que, cara, ele pode esperar 5, 6 meses, 1 ano para ter uma consulta com um cardiologista. A gente ligava o profissional com o outro profissional, porque nessa época não podia ter telemedicina direto com o paciente. Ainda não era permitido. Mas com médico nas duas pontas podia. Então, o generalista não podia dar um tratamento para aquela pessoa, porque ela precisava passar por uma consulta com o cardiologista. Mas se ele conectasse por telemedicina com o cardiologista, ali na hora... Estava online, real time... Ali botava o cara já fazia prescrição, o médico assinava na ponta e entregava. Que show. Reduzimos 35% da fila do CISREG lá. Sensacional. Tô falando isso que é uma ideia a se fazer aí dentro dessa história, porque assim... O grande problema que eu enxergo, que eu sempre falei isso dentro das nossas empresas ali de saúde, é que a telemedicina, o que ela resolve é a redução de fila, cara. Fila que eu falo não é a fila do hospital, é fila de espera, fila de hospital, fila de tudo. E 90% dos atendimentos, as coisas que a gente sente, você consegue resolver com telemedicina. E isso vai ficar cada vez melhor. Agora, Guilherme, o que é legal... Quem estiver nos ouvindo, principalmente os meninos que se formaram agora no final de semana, aí são os novos técnicos que vão gerar muito progresso social, a meninada que se formou na Hope. Sim. Que eles ouvindo o nosso Hopecast, eles se entusiasmam para entender nessa fala do Pedro e na sua fala como a tecnologia é
transformadora. Se tem algo que transforma, que impacta socialmente, é a tecnologia. Olha a caravana como atuava, como isso foi uma dor pro Mauro, o Pedro, e vem a tecnologia e aí identifica que aquele não era nem o problema. Nós estamos resolvendo um problema, mas o problema é muito maior, vem dali. Você falando dessa questão de... Então, olha como para esses meninos entenderem como até... Se a gente tiver um exército de desenvolvedores, como a gente transforma o planeta. Transforma. E eu tenho um exemplo muito claro disso. A gente tinha uma aluna muito querida, que eu falo tinha, porque ela já se formou, já está trabalhando. Ó, que legal. Está trabalhando em projetos na área da saúde. Que legal. E ela, em determinado momento da jornada, ela falou assim, olha, eu quero parar, quero sair. Aí veio aquela tristeza muito grande, né? Porque fazia parte da primeira turma. Aí a gente, mas por quê? Por que você quer sair? Eu consegui um emprego numa creche, estou cuidando de uma pessoa com autismo. E eu estou muito envolvida. É um propósito que eu gostei muito e eu estou gostando e eu largo qualquer coisa para eu poder cuidar dessa pessoa. Que incrível. Eu falei, pô, cara, não dá nem para você... Falar que não. Argumentar, porque aí eu já não tô falando de carreira, já não tô falando de nada, tô falando de um sentimento de propósito ali dela com a pessoa muito grande. Mas, eu peguei e falei assim, tudo bem, mas eu queria que você batesse o papo com uma pessoa que eu conheço, que é o Marcos, na época um diretor da Jade, não sei se vocês conhecem. Conheço a Jade. Sensacional. Liguei Estão pro em Vitória Marcos, agora, né? Estão em Vitória agora. É um mesmo, aplicativo que ajuda ali, através de diversos serviços, as famílias e pessoas com a Jade autismo. é o nome da filha dele, né? Eu não sei, acho que é isso, não que tem sei. autista. Acho que sim. E aí, eles conversaram, eles bateram um papo, ela entendeu o quanto que a tecnologia poderia escalar soluções para os autistas e o quanto que ela poderia impactar mais e mais autistas e pessoas iguais àquelas que ela estava... Que história incrível. Até arrepia aqui. Voltou para a aula, foi até o final, formou e está atuando na saúde. Olha, que legal. Quanto tempo de formação? São hoje, com a jornada que a gente está fazendo, é por volta de 6, 7 meses, contando tecnologia, toda a parte também que a gente faz um transversal ali prático em volta completo, dos alunos. Né? E tem os cursos de soft skills. Deve ver a transformação desses caras, né? Da hora da entrada pra hora da saída. O Pedro, e é completo a questão da Hope, porque ela vai até o LinkedIn desse garoto, ela vai trabalhar para que quando você foi lá empregabilidade. E viu que o problema não era saúde, era educação e tal, aquela coisa, a Hope é a mesma coisa, cara. A gente tá falando de um programa que parece ser de educação, mas educação é um pontinho do negócio. O acesso à educação não é o mais difícil de resolver, não é o maior problema da pessoa que não consegue entrar numa carreira de trabalho. Talvez é o mais simples até. É o mais simples de resolver. Talvez é o mais simples até. O problema é como que o cara vai, é o dinheiro que ele tem pra comer lá, tomar o lanche lá, o sócio emocional. Sócio emocional, o problema, a motivação dele. A bolsa só não é suficiente, né? Não é suficiente todo o entorno. Bolsa de educação, cara, bicho, informação, se você quiser, se você tiver estímulo, você entra na internet, você se informa e você faz coisas. Mas o problema não é esse, o problema é de onde vem o estímulo para você entrar na internet e procurar coisas. O Guilherme, a gente falava até antes, acho que é interessante o público ouvir, qual é a evasão? Então você monta uma turminha lá de 10 meninos, só como exemplo. A evasão hoje, se você não tiver uma atuação sobre todo esse contexto, de cada 10, quantos formam? Eu não tenho um número, eu já procurei muito esse número, de uma forma global. Eu tenho o número de algumas... Dos cases. De alguns cases que eu conheço, que eu não vou nem citar o nome, mas assim, eu tenho um número, por exemplo, de 86% de evasão de um cursos gratuitos de tecnologia. 86% de evasão. É o que você acabou de falar, ele se limita só ao ponto da educação, então por isso tem que ter todo um contexto. Só, e esse que eu tô falando é um projeto público. Olha só. É um projeto público que abriu vagas de tecnologia, de cursos semelhantes ao que a gente coloca lá. Entra na manada e depois sai na manada. Gente, todo mundo que já fez algum curso online, cara,
você não termina todos. Não tem jeito, porque o curso, principalmente o online, ainda mais se for de graça, que você não pagou por aquilo, você larga no meio, porque tem milhões de outras coisas acontecendo. Então, assim, a questão não é a parte educacional. Primeira dúvida que você tem ali num curso online gravado, você não tem um professor para você perguntar como que aquilo ali funciona, você abandona. Então você tem que ter o professor tirando, o cara que fica para trás não atendeu tem que ser resgatado, tem aula de reforço, coloca ele de volta junto com a turma. E a oportunidade de consumir outras coisas também naquele momento ali online, né? Sim, você tem, exatamente. Agora, quando você tem, por exemplo, no nosso caso, você tem quinzenalmente, semanalmente também encontros ao vivo com uma professora que vai pegar aquilo que você aprendeu e colocar uma prática em cima para você sair lá no final com um software desenvolvido e ter sua empregabilidade garantida, porque você tem uma experiência prática e ao mesmo tempo você tem apoio pessoal, essa parte do networking, conectar pessoas com pessoas do mercado, né, para ela se sentir parte daquilo, ver que aquilo realmente é para ela. Cara, são muitos pontos. Agora, assim... o Guilherme, vale aqui uma fala minha, o seguinte, e dá a César o que é de César. A mãe da iSocial é uma startup, que o Mauro também faz parte, chamada Lanum. E aí eu vou falar que a Lanum e a iSocial, para mim, porque Lanum e a iSocial, para mim, se misturam muito, né? É isso mesmo, né, Pedro? Depois você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Para mim, e olha que eu lido com isso todo dia, o dia todo. São as startups mais perfeitas em termos de gestão. Cara, é incrível o padrão, o que a iSocial traz. Então, quando você fala, e aí eu tô falando da minha experiência de multinacional de classe mundial, como a Volkswagen, que a gente tinha troca de experiências com o Japão, eu peguei toda a revolução da questão da qualidade, da ISO, né? E aí eu tô falando como engenheiro, diferente de vocês dois, de medida, né? Mas vocês dois entendem muito bem que quando você fala de um NPS, é muito claro o NPS. Então, quem é o brand lover? É quando você tem uma nota 9 ou 10. Então, eu entendo que, por exemplo, quando você traz para dentro da Hope, e aí a gente conversava, foi assim que eu quis conectar a Hope com a iSocial. Eu sou um baita num conectador, eu sou um hub vivo, né? Eu sou o cara da conexão. O Pedro sabe disso, já tem... E é uma das coisas mais importantes que existem hoje, né? E aí eu ouço, falo, pô, isso aí a iSocial faz, a outra faz, então eu vou fazendo essas conexões, e é incrível. E aí quando você me falava, eu lembro direitinho, quando você faz a apresentação da Hope e fala, poxa, eu tava pensando numa calculadora, então pro público que tá ouvindo aqui, por exemplo, crédito de carbono, é uma coisa super tangível. A gente sabe que se o planeta não tiver um controle sobre isso, na camada de ozônio, o planeta acaba, morre, a humanidade acaba, como foi na Era do Gelo e outras mais. Então a gente tem um problema latente, e aí você tem uma ferramenta, a iSocial traz uma ferramenta que mede. Então esse cara, por exemplo, essa mineradora, se ela tivesse contato com a iSocial, ela saberia literalmente o impacto que ela estava causando para o planeta com a questão de crédito de carbono. Por exemplo, olha que coisa incrível. Muito legal, que aí você pega uma coisa que ele já faz e consegue medir. E que todo mundo conhece, que aí sim tem benchmark. O que é emissão de CO2 para a atmosfera, tal. Então, é super... Então, eu acho que a tecnologia que a gente estava falando aqui, mas as ferramentas que a iSocial traz e que a Lanum, né, tem como modelo de gestão e que ela vai emprestar, por exemplo, a Hope vai receber o suporte da Lanum, porque é parceira hoje da 205, para poder materializar muita coisa que as suas dores, suas dúvidas. Então, a Lanum, estou fazendo propaganda da Lanum aqui. É uma soma interessante. A Lanum, ela vai, olha só o desafio nosso, a gente quer hoje, estamos levando lá para o Justino, hoje o portfólio da FCJ são 200 startups. Nós estamos com um projeto para apresentar para a FCJ, que é o mais audacioso do mundo, eu digo assim. Mas peraí, Marcos, você está exagerando. Cabe no Vale do Silício. Qual o grande desafio das startups? Nós estamos falando aqui que deve ter muita gente que nos ouve com assunto no Hopecast também de startup. Eu quero também... É a questão da early stage, no Vale da Morte, né? A FDC, a Fundação do Cabral, fez um estudo recente mostrando que de cada 100 startups, 25 morrem com 1 ano, 50 morrem até 4 anos e 75 morrem mesmo até 13 anos. Então, vai morrer 75% das startups, vão morrer. Só sobram 25, só 20. Mas, Marcos, só 25. Essa é a verdade. E o que ela não se propõe? Ela pega um ponto nevrálgico. O grande problema de startup é gestão, ou falta dela.
E aí a Lanum traz toda uma ferramenta de gestão que transforma a startup. A iSocial já nasce como essa startup robusta, que resolve N problemas nesse sentido, sabe? Então, você vai ver o que a Hope o salto que a Hope vai dar a partir dessa entrada dos 205 e desse suporte que a Lanum vai emprestar. Ou seja, a Lanum se propõe a diminuir a mortalidade de startups por falta de gestão. Que interessante. É super legal. Fala um pouquinho aí, Pedro, para mim, senão eu fico. Eu falo com entusiasmo. É entusiasmo que eu tenho, entusiasmo. Nós vamos mudar. Isso é característica, né? E acho que assim, o Guilherme foi muito perfeito quando ele começou a falar que é sobre resolver problemas. Então, antes de pensar se você está faturando, se você está vendendo, você está resolvendo problemas, você está entregando? Porque não adianta. Acho que o melhor indicador de todos é a satisfação do seu cliente. Claro. Se não for isso, vai estar dando errado. Isso e mesmo. acho que a Lanum, ela nasceu com esse propósito de resolver problemas e conseguir realmente resolver o problema dos clientes. E a gente acabou carregando essa cultura, porque dentro dos nossos fundadores, a gente tem 2 representantes, né, da Lanum. O nosso coração, né, o Capita, inclusive é um cara que foi transformado pela tecnologia, veio de uma família de baixa renda, hoje em dia... Capitão Anderson, né? Ele deve ser, se não for o melhor desenvolvedor de Belo Horizonte, ele tá na lista dos 3. Olha só. E esse cara tá indo agora passar, sei lá, 1 ano na Irlanda, tipo, aprender mais sobre desenvolvimento. Tudo isso feito com ele mesmo. Tipo, ele fez, ele vai fazendo. E eu falo, exatamente esse caso que a gente falou, ele é o cara desta classe que aprende sentado sozinho. E ele, inclusive, fala comigo que você devia fazer 1 hora de programação por dia que você ia ficar craque. Eu falei assim, você tá maluco, né? Mas ele tem convicção de que todo mundo pode fazer a mesma coisa que ele. Mas eles carregam exatamente essa cultura. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer qualquer passo de desenvolvimento, qualquer coisa pra frente, a gente já fez a RFP disso, a gente já fez a regra de desenvolvimento daquilo, já escreveu todo o processo, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Então, pra ficar fácil, pra quando chegar o Marcos, o FCJ, quiser acompanhar o processo, cara, lê aqui, ó, tá tudo aqui descrito, tudo aqui escrito. Uma das coisas que a gente sempre falou e acho que é muito incrível é que o iSocial, ele não vai ser o Pedro, não vai ser o Anderson, não vai ser a Aline, não vai ser o Mauro. O iSocial vai ser uma instituição que vai estar ali para sempre. Quem chegar vai conseguir levar aquilo, vai conseguir tocar. Com as melhores ferramentas que existem no mundo. Porque né? ele não vai ser dependente de um cara, de uma funcionalidade, de nada. Ele vai seguir ali. Acho que a gente até quebra a cabeça, passa mais dificuldade que o normal por essa chatice, assim, mas acho que faz sentido. Não é chatice, é propósito. É porque ela existe. Ela existe para oferecer isso para a humanidade. Exato. Então ela precisa ter esse componente e aí isso faz parte do... É igual, por exemplo, as meninas estiveram comigo no último podcast. Poxa, uma marca de joias nova que abriu praticamente no mesmo dia da Hope e desde o início investindo na Hope. Olha só. Não tem nada a ver com o core business dela. Ela não precisava estar nesse momento gastando com isso, tendo investimento nisso, mas tem. Por quê? Porque faz parte do propósito da empresa e ponto. Legal. Você não precisava estar pensando nisso, beleza, mas faz parte do porquê você construiu ela. Então, se você... Eu acho isso muito importante, cara. É aquela história do Golden Circle, não sei se vocês já ouviram falar, né, do Simon. Existe um núcleo duro ali do porquê, cara, que pra você mexer nele, é a mesma coisa de estar vindo alguém aqui e mexer no seu DNA, cara. É uma fissão nuclear. É difícil, cara. Se você mexer naquele núcleo duro ali do porquê que a empresa nasceu, qual que é o propósito dela, onde ela quer chegar e tal, que é mexer nos produtos, mudar para um lado, mudar para o outro, ver o que... Isso aí é normal e tem que acontecer, você tem que ser maleável e tal. Agora, você mexer no porquê que ela existe, tem que ter um motivo muito grave, muito forte. O Guilherme, vocês vão visitar, fica já o convite para quem está nos ouvindo também, e a Governador Valadares, conhecer lá o Galpão 205, que é o nosso hub, né? E a gente usa muitos artefatos. Eu uso até uma pulseira aqui, ó, do Gestão da Manhã, e o Gestão da Manhã, do Salibão e do Magaldi, falam muito sobre a questão da cultura. Tem lá, e a gente tem um artefato lá, que é uma base, mostra que qualquer organização, desde uma multinacional até uma pipoca, né? Ela um pipoqueiro lá, ele tem 2 coisas importantes, que é cultura e gestão. Cultura é o jeito de ser.
e gestão, o jeito de fazer. Essa é a essência de tudo. É isso aí. E aí você falou de uma coisa super importante, a questão da transformação cultural. Acho que muitas empresas, e aí é uma questão para mim até teológica, espiritual. Eu acho que o mundo sempre está em evolução, né? Hoje a gente é um planeta de expiação e de provas e a gente vai ter uma evolução para chegar numa essência maior. E acho que e as empresas estão passando por essa transformação cultural. E se não passar, ela não morre. Ela vai sucumbir, vai morrer. E aí o jeito de ser é mais fácil, o jeito de ser, né, que é a essência da cultura, o jeito de fazer é mais fácil, porque você vem com metodologia, você vem com tecnologia, você vem com ferramentas das melhores e você faz uma bela de uma gestão, mas sem cultura também não adianta. Eu costumo dizer o seguinte, quando a internet apareceu, quando as redes sociais apareceram, tiveram algumas empresas que olharam para aquilo e assim, meu Deus do céu, acabou para mim, porque agora qualquer um pode me criticar aqui e tal, e não vou fazer isso de jeito nenhum. Já tiveram outras empresas que olharam para aquilo e falaram assim, nossa, que legal, eu posso receber feedback de cliente aqui e melhorar o meu produto. Então você teve essas duas linhas. Os caras que pensaram daquilo já teriam quebraram. Interessante. Esses aqui subiram. A primeira ferramenta de design thinking digital que eu conheço é rede social. E aí, cara, eu costumo dizer que o impacto social e essas coisas é a mesma coisa, cara. Tem empresa olhando para dizer, nossa, bicho, vou ter que gastar dinheiro com isso aí, não dá não, tô fora e tal. E tem outros que já estão olhando. Despesa, né? Vê como despesa. Né? Já tem outra olhando que é o seguinte, não, cara, pô, dá para fazer negócio com isso, dá para tirar dinheiro, dá para fazer a marca crescer, dá para fazer branding, dá para fazer a minha comunidade melhorar, dá para fazer os meus funcionários ficarem mais produtivos com a minha empresa, dá para a família dessas pessoas ficarem, né, mais felizes e isso trazer resultado de energia dentro da empresa. Dá para fazer muita coisa que não é simplesmente uma obrigação, é você entender o ecossistema, você sabe que aquilo ali vai voltar. Você tem que montar projetos inteligentes. Então, assim, a empresa que fechar os olhos para isso agora pode ser a pipoca. Qualquer um, cara. Ela daqui a um tempo, ela tem chance de estar fazendo o mesmo papel do cara que negou as redes sociais. É isso mesmo. A transformação que isso gera pro próprio colaborador é muito incrível, né? Porque o cara... Eu acho que é o seguinte, eu, Pedro, ficaria muito feliz se estivesse trabalhando num local que me incentiva a fazer o bem. Porque a gente brinca disso muito, né? Todo mundo é bom. O cara só precisa ter oportunidade de fazer o bom. Então, se a sua empresa está te incentivando aquilo ali, você vai olhar para sua empresa de uma maneira diferente. Você fala assim, pô, cara, que legal. Deixa eu me dedicar mais a esse trem aqui. Deixa eu fazer isso aqui de uma maneira diferente. Eu costumo dizer o seguinte, que toda organização, falando só empresas, sua casa, tudo. Organizações, como você tem arestas soltas. Você precisa que entre algum tipo de energia ali e você também desperdiça algum tipo de energia. Quando eu falo energia aqui, eu tô falando energia elétrica, não tô falando... Você desperdiça alguma coisa que vai embora ali daquela organização e ninguém tá aproveitando e você precisa de coisas que você não conseguiu conectar e que tem alguém soltando aquilo ali abundantemente na sociedade, você não conseguiu. Você conectar essas arestas, que é a luta, que é a questão da biomimética, né? Que você conseguir transformar... Eu gosto dessa sua pega. Você conseguir transformar disso, legal isso aí. Um projeto estrutural de uma empresa em algo mais próximo ao que existe na natureza, que são coisas perfeitas, são projetos perfeitos e muito parecidos com os nossos ecossistemas. É verdade. Eles são parecidos, cara. A gente tem um pedacinho que a gente nunca... Que a gente nunca não, né? Que a gente não trabalha, que se a gente começar a trabalhar, eles são capazes de ser. Então, assim, pô, se eu tenho alguma coisa acontecendo na minha empresa aqui, que eu não tô preocupado, porque não faz parte do meu core business, mas ela vaza. E tem uma outra empresa ali precisando disso. Por exemplo, eu faço cadastro de dezenas, centenas de jovens querendo estudar na Hope o tempo todo, nem todos passam. Quantas empresas não querem ter
acesso a esse banco de pessoas, ou ofertar coisas para esse banco de pessoas, que pode ajudar essas pessoas também. Tem energia, tem pessoas paradas ali no meu banco que eu posso levar outros tipos de benefícios para elas. Às vezes ela está precisando de comida e o iSocial traz a comida para ela. Né? Então, se você tem, toda empresa tem energia vazando e precisando de energia. É verdade. Se começa a encontrar essas arestas e ligando essas arestas, você começa a criar ecossistemas mais, vamos dizer assim, mais orgânicos, né? Com uma característica mais orgânica. E a identificação dessas arestas soltas, isso é coisa legal. Você já parou para sentar com o seu sócio e falar, onde é que tem aresta solta aqui no iSocial? A gente faz isso... Acho que todas as vezes, mas acho que por ser a gente, o primeiro defeito que a gente tem é que a gente nunca se acha uma startup, assim, a gente fala assim, o Instituto, o iSocial, mas acaba assim, o primeiro defeito de uma empresa de tecnologia é querer sempre desenvolver demais, né? Sim. Fala assim, não, preciso fazer tal coisa, e braço humano, é finito. É limitado. Então o Capita é só o Mauro é só outro, os dois são desenvolvedores, aí tem os outros meninos que ajudam, mas é finito. Então a gente sempre... Qual vai ser a prioridade? O que a gente precisa resolver de problema? Qual que é a nossa... Mas é disso que eu tô falando. Qual que é o nosso... Qual que é a nossa prioridade no momento? Então assim... disso que eu tô falando. Essa conversa é sempre assim... Você já imaginou a gente ter, por exemplo, na 205, tô dando uma ideia aqui, tá? Isso aí. Pegue se quiser. Um setor não um setor, mas uma frente ali de identificação de arestas soltas dentro do ecossistema. O cara, a especialidade dele é enxergar aonde tem aresta solta em cada empresa, para ver se a gente conecta elas. Olha que legal. Desconexão, é isso mesmo. Assim, se a gente começa a olhar para as coisas dessa forma, é verdade. Você gera economia e você gera lucro. Lá na ponta vai acontecer essas duas coisas. Né? Então, assim, é muito... Na minha cabeça é muito óbvio. A gente precisa chegar mais perto dos projetos da natureza, que elas são perfeitos. A folha cai da árvore, cai ali, faz acontecer. Isso é Darwin, mas, né? assim, Isso é Darwin. Sobrevivem as espécies que melhor se adaptarem às mudanças. Se fosse uma dica, né, que o Pedro de 2023 daria pro Pedro de 2019, para compartilhar os problemas. Falar com as pessoas. Isso. Tem uns 4 meses, né, que o Marcos está acompanhando a gente. A gente conversa 2, 3 vezes por semana ali, WhatsApp, faz reuniões. E a gente sempre estimula. E todas as vezes que a gente fala alguma coisa, ou a gente gera alguma coisa, o Marcos fala assim, cara, por que vocês não pensam dessa forma? Ou o Rafa, que também acompanha a gente, por que vocês não fazem de tal forma? Ou então a gente, no meio de uma conversa, ele acaba instigando você a pensar fora da caixa ali. Então, assim, se você... Eu acho que antigamente a gente foi criado para omitir problemas, né? Não contar que as coisas estão ruins e tal. Você não pode falar que tem problema dentro da empresa, senão você vai... Agora você fala assim, cara, tô com um problema nisso aqui, o que você acha? Porque tá todo mundo junto ali, é o que você falou no começo. Todo mundo quer chegar pra frente, quer desenvolver, quer alcançar mais pessoas. Então fala, bicho. Não tem problema cara, disso. Eu vejo você falando assim, Pedro, e são de outra geração. Eu ontem fiz 61 anos, né? 61, cara. Parabéns pra você. Obrigado. Eu vi o post seu mesmo falando sobre cara, como eu me sinto rejuvenescido com essas metodologias ágeis, com isso que veio de startup. Então, essa negação da startup, eu acho sensacional a startup. Eu acho sensacional porque ela traz exatamente o que na minha geração, diferente de vocês, era feio. Era falar que você errava, que você quebrava, que você... Hoje não. Não tem problema errar. Pelo contrário. Não, muito pelo você contrário. deve errar muito. Se você chegar na 205 Vento e falar assim, cara, eu nunca quebrei uma empresa, nunca fiz uma empresa, nunca quebrei uma empresa, você vai olhar assim... É um problema. O Ricardo... Agora, se você chegar, bicho, eu fiz a primeira startup com não 20 certo. anos, quebrei ela por causa disso, daquilo, porque esse eu não cara testei, porque não sei o quê. Rapaz, aí, ó. Eu acho que eu falo isso porque é o estímulo ao erro, e é isso, eu acho que é uma questão de, lá do teatro
Lá no Teatro Grego, quando você usava as máscaras, né, as personas, né, a gente aprendeu a se encobrir, por isso que eu gosto muito da terapia. Então, isso que o Pedro acabou de falar, e eu acho a gestão da iSocial bem interessante, que é uma gestão de decisão compartilhada, né, Pedro? Vocês tomam sempre as decisões são de forma compartilhada, todo mundo opina. É muito legal esse fato dessa abertura, dessa liberdade, desse fato de você falar, de você ser transparente, de querer. Acho que isso tem muito a ver também com a questão de governança, vivo, né? Cara. A startup... E aí você fala da natureza, né? Organiza é vivo. Eu eu organizei a Hope, por exemplo, como um corpo humano. Ecossistema vivo. A gente não separa, por exemplo, os setores por conhecimento, por áreas de conhecimento. Áreas de conhecimento. A gente separa por grandes problemas. Que legal. É igualzinho um corpo. Que legal. Você tem um sistema que é feito para respirar, ele só tem que respirar. É a tua praia, né? O cara não tem que fazer mais nada, bicho. Então o líder, ele só tem que respirar, manter o negócio respirando, cara. Porque igual você tem a equipe de marketing, hein? Beleza. Aí o marketing ele tem que conseguir fazer a imagem da empresa, ele tem que atender o setor de produto, ele é o cara que faz o vídeo para não sei o quê, ele fica sem nenhuma função específica, sendo que a função do marketing é claro, que é você vender, mas aí você tem o comercial também. Então, assim, no nosso caso ali, é igual, outro dia eu fiquei começando a pensar em dar os nomes mesmo. Você é o coração, você é o pulmão, você é o... Porque aí a gente começa a falar, sua função é só essa aqui, cara. Se você for cobrado por qualquer outra coisa que não seja trazer adesão, trazer cliente, não tá certo. Ó, eu vou falar então pro pessoal da 205, então, pessoal, para ajudar a Hope, nós temos que comprar um oxímetro, tá? Compra um oxímetro que vai ser ali que nós vamos estar medindo o pulsar. Gente, nós estamos chegando aqui no final, que pena. Igual o Jô Soares. Eu gostaria de finalizar, antes de qualquer coisa, falar o seguinte, pessoal, a Fast Frame, que é a nossa primeira... empresa, né, que investe aí na Hopecast, mas estamos abertos aí a receber, né, propostas e conversar com a gente para ser aí um patrocinador desse conteúdo que a gente está gerando. Ele é um conteúdo muito importante. Quem tiver afim aí de aparecer, existem várias formas a gente trabalhar, né, a marca aqui dentro do Hopecast. Então, fique aí à vontade de fazer contato conosco, em qualquer rede social, em qualquer lugar. A gente vai colocar aqui também embaixo aqui um ambiente para vocês poderem se conectar. E eu gosto sempre de pedir para os nossos convidados para fazer uma avaliaçãozinha final da nossa conversa, mas eu gostaria de deixar ainda uma pergunta que... ela sempre demora a chegar, essa resposta. Uhum. Porque, tudo bem, eu montei a 205 porque teve essa oportunidade, aconteceu aquilo. Cara, mas você, Marcos Almada, por que você faz isso todos os dias? Onde está o estalo na sua vida que faz você olhar e falar o seguinte, cara, mexer com impacto me motiva, isso me faz bem. Por que isso acontece com você? Não é com todo mundo, não é todo mundo que trabalha em impacto social. Bom, eu tenho um privilégio, né? Eu já tenho 61 anos e eu tenho já muitas conquistas realizadas, diferente de que muitos jovens ainda têm ambição por conquistar, né? Seja do lado material, lado espiritual. Mas uma coisa, eu começo pela dor, né? Ontem eu estava aqui em Belo Horizonte, fui no cinema, um filme sensacional, contando a história lá do Air Jordan. É muito bacana para quem gosta de business, negócio, de história, bacana. E que para mim o Jordan também é um cara sensacional. No basquete ele revolucionou pela obsessão que ele tinha da perfeição, né? E aí eu saí em Belo Horizonte, meu filho mora aqui, eu amo Belo Horizonte, é uma roça grande, né? Cidade pequena, mas com capital, é incrível, Belo Horizonte é incrível. Tem uma gastronomia sensacional, tem as pessoas são legais, né? Os botecos são muito bons, tá tendo aí, fazendo propaganda aí, tá tendo toda a temporada, né? De comida de boteco, então muito legal, Belo Horizonte é gostoso, é inspirador. Mas porra, me dói pra caramba o tanto de pedinte.
Em cada lugar que eu fui, tinha gente pedindo, tinha gente na porta. Eu fui tomar um café da manhã no sábado, achei de uma delicadeza, cara, de uma delicadeza. No lugar que eu fui, tinha um pedinte muito sujinho, tal, e ele tava, aí, ele insistindo na porta, o dono, sabe, ele chamou o cara pra dentro, conversou, tratou como ser humano, antes de tudo. Então, o que me motiva é diminuir a desigualdade do mundo. Me dói, eu falo aí, meu olho aqui fica cheio de lágrima aqui, de pensar nessas mazelas sociais e que com muito pouco, sabe, a gente consegue transformar. Então eu tenho certeza que aquele pedinte, ele se sentiu gente, ele foi respeitado, né? Ele não foi colocado para fora como se fosse nenhum animal é mais maltratado. Hoje é bacana você ser pet friendly, né? Então, poxa, o que me motiva é enxergar um mundo melhor. Eu acredito mesmo que a gente é capaz, e vocês, né? Vocês que me motivam. O que me motiva são essa geração nova que tá chegando, muito melhor que a minha, mas muito melhor. Eu falo que era educado no meu tempo jogar lixo no lixo. Hoje para vocês é impensado gerar lixo. Olha que evolução, né? Então, o que me motiva mesmo, é diminuir com a desigualdade de todos os tipos. Seja ela numa educação, seja ela na saúde, a fome tem pressa, né? Não tem jeito. Então eu adoro ver Geraldo Falcões, adoro assistir Luciano Huck, adoro ver o programa que faz o bem pelo bem. Isso que me motiva. Enxergar. Eu choro sempre, me emociono muito de ver as pessoas, um pouquinho de cada vez, cada um fazendo uma transformação, cada um com uma ação. E você já imaginou? Você trabalha num hub que transforma o território. Você já pensou? Você mexer com uma venture builder que só mexe com startup. Eu sou a única da FCJ. Olha só, a FCJ tem mais de 50 iniciativas. Eu sou a única social tech. O que foi isso? Alguma alma iluminada que veio sobre mim, me usou como instrumento e falou: Marcos, faz uma social tech. Os anjinhos vieram no meu ouvido e eu sou só um instrumento. Isso que eu bato o joelho no chão e agradeço todos os dias por Deus me fazer um instrumento do bem. Isso é muito bom. Eu vou fazer a minha passagem falando: poxa, eu deixei um legado, eu fiz o bem. É isso que me motiva. Muito bom, muito bom. Pedro, mesma pergunta para você. O que te move aí em relação? O que você acha aí que fez você ir para esse lado? Tá sacanagem falar depois do Marcos, né? O cara faz um discurso emocionado assim, eu querendo chorar aqui, mas... Cara, eu acho que eu venho de uma família que a gente nunca teve grana, mas a gente sempre viveu muito bem. Meu pai começou a trabalhar com 7 anos, meu avô tinha largado minha avó. Uma história muito legal, e meu pai é um cara que venceu muito na vida. E sempre me deu muita coisa boa. Tipo, eu sempre estudei nas melhores escolas, tive grandes oportunidades. E meu pai sempre falou: cara, as coisas são oportunidade, a gente tem que aproveitar, tem que saber lidar. E eu vivi uma história específica que... Em 2018, uma das segundas ou terceiras viagens que a gente já estava montando o iSocial, eu conheci uma família, e eu morei no Ceará há 2 anos, eu tinha acabado de sair do Ceará, estava no trabalho, voltei, e cara, eu tinha muita oportunidade, decidi o que eu ia fazer da minha vida. Ah, você vai trabalhar ali, você vai trabalhar assado, você vai decidir isso, vai decidir aquilo, você poder esperar, você ter conforto, você não ter pressa. E aí conheci uma menina, que essa foto hoje é o fundo de tela do meu computador, todos os dias eu acordo pensando naquilo ali. Que ela falou assim: eu queria muito estudar. Eu devia ter 15, 16 anos, eu 23, 24 ali. E eu falei assim: mas por que você não estuda? Ah, porque aqui tudo é muito difícil e eu preciso ajudar minha mãe pra gente poder conseguir comer. E eu falei assim: mas o que você quer estudar? Ela falou assim: eu queria fazer direito pra poder defender minha região, porque todo mundo vem aqui, faz o que quer com a gente, leva tudo, e a gente não sabe nada que tá acontecendo, não tem como se defender, não tem como fazer nada. E isso ficou na minha cabeça. E quais as merdas disso? O iSocial não existia, então eu não sei onde que é essa menina, aquela localidade é invisível pra mim, porque eu não consigo chegar lá de novo, e tá lá. Então o primeiro objetivo é gerar oportunidade, e gerar oportunidade pra essa menina específica. Essa menina queria fazer faculdade, e assim, Guilherme, eu, Pedro, 28 anos, você, eu não sei quantos anos, o Marcos fez 61, a gente teve várias oportunidades e a gente desperdiçou várias. Essa menina, se ela tiver uma oportunidade, eu sei que ela vai abraçar com uma vontade. Isso com várias pessoas que a gente consegue transformar a vida ali. Então, assim,
E contextualizando, viu? Eu não sei onde que essa menina tá, porque as cidades que a gente atua, você pega papo de 50, 60 rotas ali pra entrar estrada de terra pra dentro. E como você não tinha uma mensuração daquilo, você não tinha nada, você não sabe. Você pode dar sorte um dia encontrar, como não encontrar. Eu tenho a foto, sei do lugar, uma foto que o Mauro tirou, depois eu vou te mostrar, vou mostrar pra vocês dois. Assim, é um negócio incrível. E tipo assim, cara, e aí? Será que essa menina teve essa oportunidade? Não teve? Então, assim, um dos motivadores de estar aqui é conseguir transformar várias meninas como essa, Genial. poder observar que elas também podem ter oportunidades. É não ter mais aquela fala. Tem 20 anos que a gente ajuda essa família. Cara, isso pra mim me faz cair da cadeira. Fala assim, cara, eu ajudei eles durante 1 ano, eles criaram condições, agora estão trabalhando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, olha que incrível. Então, poder fazer essa transformação, é o que a gente sempre fala, o iSocial é conectando vidas, conectando pessoas e transformando vidas. É isso que a gente quer fazer. Então, assim, não existir mais essa menina que fala que não pode estudar, que não consegue fazer aquilo, é o nosso sonho, é o meu sonho, né? E acho que eu consegui contaminar todo o time com esse sonho também. Então, esse é o que me motiva. Muito bom, muito bom. Eu costumo falar, eu vi uma vez um podcast que, dentro do conteúdo, colocou o seguinte, olha, você deve ajudar sem esperar nada em troca. Aí a outra pessoa pergunta para ele assim, pô, mas você vai passar a vida inteira ajudando os outros sem esperar nada em troca? Qual que é a motivação que você vai ter para você ficar ajudando os outros? Não. Aí já eu falando, o retorno é na hora. É um prazer e ponto. Não. Não tem que ficar pensando muito. Pô, é legal você pensar que isso vai até no cosmos aí, vai te trazer alguma coisa em troca. Pô, legal, tomara que isso exista. Tomara que a minha vida seja boa por conta disso. Mas, na verdade, por exemplo, no dia que os primeiros meninos da Hope foram não formaram não, foram empregados, cara. Eu tava sozinho na minha casa, eu subi em cima da mesa, cara, gritando. Isso é incrível. E pronto. Isso não tem preço. Entendeu? Acabou, não tem que vir mais nada de nada. Aquilo ali já é retorno. A gente sempre pega bons exemplos, né? Quando... Isso assim, eu não tenho não tenho 10, eu tenho 50 coisas que te fazem, você fala assim, cara, olha o tanto que essas pessoas estão muito na minha frente de pensamento. Eu vou falar com a galera e todo mundo que estiver fazendo isso, eu desafio. Se você for entregar algum alimento para alguma pessoa em situação de rua, essa pessoa, se ela já tiver comida, ela não aceita. A gente, durante a pandemia, a gente entregou 100 mil marmitas em BH. A Rede Solidária entregou. Fazia parte desse grupo. Quando você chegava, aquele grupo já tinha recebido o alimento, as pessoas falavam, não, entrega pro próximo. Eu não preciso. Quando você vai atuar numa família que tá recebendo uma cesta básica, a primeira coisa que as mulheres principalmente fazem é correr pra passar um café, com o café que você tá entregando dentro daquela cesta básica. Caraca. Olha o tanto que essa galera tá na frente. É diferente. Então, é diferente. Bom, pessoal, formas de contatar 205. Bom, é www.205.ventures, é bem diferente o nosso site, para ser diferente mesmo, www.205.ventures, ali na plataforma você acha todas as redes sociais, eu, Marcos Almada, ALMADA, né, vai ser fácil me encontrar também em todas as redes, a gente sempre está lá escrevendo alguma coisa legal, interessante, que cause, né, e que são as nossas crenças. Eu queria ainda falar, porque olhando ali para a câmera, que eu achei assim tão incrível, não sei se todo mundo que recebe entende aqui a força do que está escrito aqui. A palavra que fala, Hopecat contribui, então é uma palavra muito forte, contribuição, para que a sociedade se desenvolva de forma mais inteligente, equilibrada e sustentável. Para mim, eu ganhei a semana com essa frase aqui. Obrigado, Hopecast. Obrigado, Guilherme. Obrigado a você. Está convidado a voltar quando quiser, é só a gente combinar. iSocial. iSocial é bem tranquilo de encontrar em todas as redes sociais, é @isocial.org.br, tanto Instagram, LinkedIn, Facebook, todas as redes. Eu ainda tô tentando essa missão de conseguir aparecer na rede social, porque a gente tem muita dificuldade, bastante tímido, mas eu sou @PedroHMCarlos, e queria parabenizar você pelo podcast, pela condução, pelo projeto. Acho que a gente tem muito a construir junto. Sim.
a Frame me ganhou como cliente. Eu tenho lá várias camisas do Galo que eu preciso enquadrar. Aí, ó. Vou fazer contato, porque projeto incrível. E quando tá apoiando causas, você acaba dando preferência, não tem jeito. Exatamente. Então, parabéns pra galera da Frame também. Vou fazer contato. Tem uma é isso, loja cara. bacana na frente do BH Shop. Legal. Boa. Minha namorada tem 2 anos na fase muito boa do Atlético, né? Sempre me dava camisa autografada e tudo mais. E eu nunca enquadrei. Agora chegou a hora, né? Bela, chegou. Cara, tá vendo? fica sensacional o produto. É lindo mesmo. Bacana. Pode ir lá. Se quiser, a gente combina e vai junto. Fechado. Bacana. Bom, pessoal, então, muito obrigado. Para você que está aí nos escutando, muito obrigado mais uma vez. Gente, não deixa de se inscrever, tá? Eu sei que os dois aqui vão mostrar aí para as pessoas que eles se conhecem. Quem chegar aí de novo no canal, que assistir a nossa conversa aqui, não deixa de se inscrever. E se quiser apertar o sininho lá também é legal, que toda vez que a gente lançar o nosso podcast, vocês serão avisados. Não é todo dia, não enche o saco, não é toda hora ali buzinando, não tem nada disso. É um podcast por mês e alguns cortes que a gente lança desses mesmos conteúdos. Então pode ficar bem tranquilo, se inscrever, né? Porque tem... Sininho que enche o saco. Nossa senhora, não é nada disso, viu, gente? Então fique à vontade, se inscreva, acompanhe a gente, assista os outros episódios, né? O Hopecast, ele veio para trazer, né, o que está dentro das cabeças das pessoas que estão pensando nisso para estimular a sociedade a fazer mais isso, né? Então, eu acho que o que a gente quer é que vocês entendam o que a gente está falando, que divulguem isso, que compartilhem o que a gente está fazendo, né? E que tomara que a gente consiga aí mais alguns patrocinadores para a gente manter isso aqui acontecendo. Muito obrigado, até a próxima.